nossa nutróloga maravilhosa, doutora Liliane Operman, bem-vinda. Obrigada, Esse meu seu cabelo amor. tá tão lindo. Achei que Então, combinou. Não é? Tá lindo. Fora que é mais prático. Tá muito lindo. E a gente tá fazendo uma duplinha aqui, mas não achem que é uma torcida pra França. É isso aí. Muito bem lembrado. A gente tá fazendo uma dupla aqui pra ficar bonito no vídeo, dá tudo certo. Mas olha, o tema hoje, eu vou dizer, amo falar de suplementação, de whey protein. Afinal, é uma coisa tão interessante como esse universo cresceu, como são produtos hoje que estão muito mais acessíveis às pessoas e que a gente precisa de uma série de informações, até porque, como os nossos, somos pessoas com organismos diferentes, nem tudo é para todo mundo. Exatamente. E a impressão que dá quando você vê lá aquela loja que tem todos os wheys, aí você fala, nossa, vou escolher um monte. E não é bem assim, né, doutor? Não é necessário. E você sabe que você falando que como cresceu tudo isso. Hoje você tem biscoito de whey, para quem não gosta de ficar tomando, não tem o tempo de ficar preparando. Você tem a barrinha, você tem uma série de receitas que você pode colocar o whey e ele pode entrar nas dietas para ajudar na saciedade. Ah, eu não posso dar spoiler, gente, não posso dar spoiler. Não pode dar spoiler que tem muito porque fator fake hoje tem aqui. muito fator fake. E aí no final, só um minutinho que eu quero já mostrar. Isto aqui é um pavê com whey? Ele é um pavê servido na taça individual. Olha a cremosidade. Mas dá para fazer numa forma de vidro grande. Para a família inteira, para todo mundo ter um Natal fit. E é com whey. Whey, zero açúcar, zero gordura, low carb e 30 gramas de proteína por essa tacinha. Toda essa taça assim, ó, tem quanto de caloria mais ou menos? Tem mais ou menos 140. Só isso, tudo isso da taça? E pura proteína. Saber. Pura proteína. Sensacional. Primeiro fator fake na tela, vocês não vão perder, né? Olha lá. Fato ou fake? O whey protein é contraindicado a quem tem intolerância à lactose. E aí? É fake. É fake? É fake, porque quanto mais puro o whey, menos lactose. Inclusive tem whey que está escrito, pode até procurar, porque hoje é obrigatório as embalagens deixarem claro o que não tem ou o que tem de diferencial. Agora, ele é contraindicado a quem tem qualquer tipo de hipersensibilidade à proteína do leite. Que é diferente da intolerância à lactose. Explica pra gente, então, a proteína A proteína, quando você tem uma hipersensibilidade, você precisa excluir por um tempo, porque a hipersensibilidade também ela é algo transitório, esses alimentos. Geralmente tem um teste que se faz para se entender quais são esses alimentos, né? E a pessoa passa a partir dali seguir um protocolo por um prazo específico. Geralmente quem tem intolerância à lactose, que é uma grande parte da população, é porque não tem a enzima ou tem uma enzima insuficiente, que seria a lactase, para poder fazer ali a absorção, degradação e toda a parte digestiva da lactose. Então tem pessoas que podem usar os laticínios sem lactose e continuam sendo leite, continuam sendo queijo, continuam sendo whey, e outras que de fato não podem com nada relacionado à proteína do leite. Que é a caseína. Isso, tem a caseína. Parte do whey protein, 13% do leite, então o leite 13% é sólido, o restante é líquido. Desse sólido, 80% é caseína e 20% é whey. Entendi. E qual é o processo, então, doutora, para a gente ter o produto, né, em pó, quando a gente pensa que a gente vai pegar o leite, etc., e transformar ele num produto em pó? Você sabe que a gente tem até uma arte para exemplificar isso. Se não me engano, acho que é o terceiro slide, até para mostrar, porque o que acontece é, você retira do leite, o soro do leite. Então vamos fazer esse fator fake, que esse que a doutora está falando? Quer ir para ele, Gláucia? Então vamos lá, vamos seguir a ordem e a gente vai chegar lá. Porque eu sou louca para saber o processo, não é verdade? Ele chega prontinho assim pra gente, mas o que acontece? Próximo fator fake na tela, olha lá. Tcharam. Aí, o whey protein pode ser utilizado para substituir alimentos proteicos. Será? Fato. Sabe aquele dia que a pessoa chega à noite e ela não está afim de fazer nada? Não está afim de comer algo salgado?
E geralmente a pessoa que não entende, ela vai para um pãozinho, que é puro carboidrato. A ideia é fazer o quê? Pode usar o whey, só que para substituir a gente precisa fazer uma refeição. Como seria isso? Por exemplo, batendo uma fruta, uma fibra, como pode ser a aveia, ou a chia, ou a linhaça triturada, né? O farelo de aveia também bem interessante. E o scoop de whey, que pode ser, dependendo de cada pessoa, 1 a 2 scoops. Colocando ali água, né? Que pode ser água de coco, pode ser talvez ali uma água com limãozinho espremido. E essa mistura, ela vai ter as vitaminas das frutas, as fibras e mais a proteína. Então aí a gente está falando de uma substituição. Então, por exemplo, num jantar, assim, a pessoa está num dia que ela está querendo uma coisa mais docinha, ela come um saladão e faz o seu pudim, que a gente vai ensinar daqui a pouco. Espetacular, maravilhoso. Acho que a Gláucia vai topar, porque ela é mais do doce que do salgado. É um convite. Eu tenho certeza. Aliás, esse que eu vou fazer aqui hoje, eu quero que vá para a Gláucia. Esse você desenvolveu para a sua saciedade, né, doutora, que você gosta? Sim, tem outras, viu? Tem muito mais nesse mesmo formato. A gente varia, né, o tipo de fruta, o tipo de biscoito do whey. Gente, muito legal, ó, tá tudo aqui, daqui a pouquinho não dá para perder essa receita. Vamos pro próximo fato ou fake, manda perguntinha ao vivo. O whey protein ajuda a ter maior saciedade, fato ou fake? Fato. Sabe aquelas pessoas que falam assim, nossa, eu consigo fazer dieta bonitinha de manhã, na hora do almoço, o problema é da tarde para a noite. E uma estratégia é utilizar à tarde o whey protein. Por quê? Porque ele vai prolongar essa saciedade, porque o que acontece à noite? A maioria das pessoas não fazem lanche da tarde. Ou pior, ficam no cafezinho com açúcar. Chega à noite, você acha que ela vai comer uma saladinha com um grelhadinho? De jeito nenhum. Mas se ela tiver feito essa preparação energética com o whey protein, podendo ser com essa fruta à tarde, à noite ela vai se contentar ali com a saladinha, com o grelhado. Que legal. E não vai comer toda a despensa. Porque vai estar com mais saciedade, vai se sentir, né, ali até, enfim, quando a gente fala assim, a pessoa já está empanturrada e não consegue realmente comer muito mais. Se entrar a clara, como a gente está fazendo aqui nessa receita, aí que a saciedade explode mesmo. Doutora, então vou te fazer uma pergunta. Por exemplo, as pessoas que têm o hábito à tarde, gostam de tomar aquele cafezinho no meio da tarde e tal, poderiam trocar o cafezinho por um scoop aí de whey? Olha, pode fazer até um cappuccino proteico, que é feito com um scoop de whey, uma colherzinha de café solúvel, uma pitadinha de canela e bate com uma água quente. E pode colocar ali um pouquinho do cacau em pó. Bom, hein? Essa é uma receitinha da Minha Nutri, da Aline Santin. Beijo pra que é o doutora cappuccino Aline. proteico para tarde. Agora, o ideal é que esse whey, nesse caso da tarde, ele seja isolado, não tenha o carboidrato, ou isso não vai fazer tanta diferença? Quando a gente vai fazer misturas, pode ser o concentrado, o isolado, porque ali a gente já está fazendo misturas. Quando que é interessante apenas o hidrolisado ou apenas o isolado? Aquele praticante de atividade que está num processo de catabolismo de gordura, né? Ele fez, por exemplo, a fase de ficar forte e agora vai fazer a parte de secar. Nesse momento, faz toda a diferença, porque aí não pode ser batido com fruta, não pode ter outras misturas. E aí tem o quê? Uma digestão rápida. Entendi. Mas ó, gostoso, hein? Vou experimentar. Deve ficar muito boa a receita. Perguntinha do público, Gláucia? Mais um fator fake, olha lá. O whey hidrolisado é o que contém a maior concentração de proteína. Será? Vamos entender essa diferença. Hidrolisado, não é hidrolisado, é isolado. Nossa, tem várias, né, nomenclaturas pra gente entender. Mas é daqui a pouquinho no nosso fator fake. Porque deixamos então aí este fato ou fake. Olha lá. Será que o whey hidrolisado é o que contém a maior concentração de proteínas? Isso é fato ou fake? É fato. Por quê? O hidrolisado é 99% de concentração. O isolado é de 92 a 98. Certo. E o concentrado em torno de 80. Então, essas são as nomenclaturas, podemos chamar assim, para a gente interpretar quando a gente vai escolher. Isso. Então, agora vai entrar o que a doutora tinha dito, né, um pouquinho no início da nossa entrevista, do nosso quadro, que é essa questão para a gente entender como que acontece e como tem diferentes apresentações desse whey, certo? Exatamente. São as filtragens.
Vamos lá, vamos colocar na tela, explica pra gente. Então, aqui a gente tem os tipos de filtragem. Então, no caso, concentrado ficando em 80% a proteína, o isolado de 92 a 98, ou seja, mesmo quando a gente fala isolado, entre eles também tem a diferença. Tá. E isso está escrito no rótulo e essa pessoa tem o direito de escolher se ela quer a 92, a 98. Tá. E o hidrolisado é 99%. Só que quando ele tem 80% de proteína e a gente fala concentrado, ele tem 20% do quê? Ele tem em torno de 20% de carboidratos e um mero quase nada de gordura. Esse aqui também. Então, sempre o que faltar vai ser um pouquinho mais de carboidrato. Então, aqui a gente tem praticamente nada do carbo. Praticamente nada. Por isso, o hidrolisado é mais caro? Exatamente. E aqui é muito indicado para quem faz cetose. Porque a gente sabe que qualquer grama acima de 3 a 4 gramas de carboidrato quebra o processo de cetose. Então, gente, por isso que os preços também são diferentes. É isso aí. Certo? Temos agora uma outra imagem para mostrar, que é do processo. Olha lá, extração do whey protein. Então, da parte sólida, 27% é a proteína. Tá. Delas, 80% caseína e 20% whey. Então, por que é tão caro? Você imagina, você tira o leite, tira só a proteína da parte sólida, tira a caseína, sobrou o whey. E ainda assim, desse whey é que vai fazer as outras concentrações. Entendi. Agora, a gente tem aí apresentações diferentes de suplemento. Quando a gente fala do whey especificamente, a gente está falando de ser um suplemento que vem do leite. Isso mesmo. Qualquer outro que a gente fale que também entre como suplementação, a gente chama de suplemento proteico. Aí a gente não pode chamar de whey, que é sempre do leite. Por exemplo, o termo whey vegano não pode ser usado. Não pode ser usado. Você tem whey da proteína isolada da ervilha, você tem a proteína isolada, o suplemento de proteína isolada da ervilha, o suplemento de proteína isolada da carne, que geralmente são para as pessoas que também têm hipersensibilidade aos grãos, então vai se adaptar mais com a proteína isolada da carne. Tá. Agora, whey é só o leite. Agora, doutora, então aproveito para te perguntar, hoje a gente tem tantas possibilidades, o que vai fazer, tirando um público que é vegano, vegetariano, obviamente, que vai escolher uma proteína de origem vegetal, certo? Certo. Pensando em todos, né? Por que a gente escolhe um whey e não até uma proteína da ervilha ou uma proteína da carne isolada, como você diz? Isso é uma coisa muito, muito individual? É muito individual e, claro, vai não só com essa questão da pessoa ser vegetariana ou vegana, mas o que o sistema digestivo dela aceita melhor. Entendi. Então, é muito comum pessoas terem, eu sinto estufada, tenho gases com o whey. E aí, se eu utilizar a proteína isolada da carne ou a da ervilha, eu não tenho. Então, a gente tem que fazer a percepção. Ou você faz o teste para entender o que o seu organismo, o que é melhor para o seu organismo, ou você faz a autopercepção, que é você introduzir em tempos diferentes e avaliar como que você reage. Perfeito, muito bom. Por isso que precisa de uma consulta e precisa se conhecer um pouquinho. É isso aí. Fazendo um teste aqui e outro ali para ver como você se sente. Próximo fato ou fake, daqui a pouquinho tem perguntinhas do público e um pavê proteico que vocês não podem perder. Olha lá, o whey protein tem ação na destoxificação hepática, será? Fato! Sabe que é muito interessante, até porque a gente, quando vai ver essas dietas detox, elas praticamente excluem proteínas. Elas excluem fontes animais. Sim. E aí, às vezes, a pessoa faz ali uns 3 dias de detox, baixa peso, só que às vezes é um peso que perdeu de musculatura. Tá. Então, o whey, aqui no caso hidrolisado, ele é muito utilizado nos protocolos de detox. Legal. Onde a pessoa pode, por exemplo, tomar um suco verde de manhã e colocar um whey sem sabor. Ela pode, por exemplo, almoçar aquela salada maravilhosa e utilizar esta sobremesa que também é detox. Entendi. Agora, e os que têm adoçante na composição? Tem uns que têm adoçante, tudo bem? O ideal então, hoje tem alguns que têm adoçante, mas no rótulo está escrito inclusive o tipo. Entendi. Então, se for lá adoçantes, sucralose ou estévia, quando tem xilitol, a pessoa que tem o intestino mais solto, ela tem que evitar.
Tá. Então, se a pessoa prioriza o adoçante de mesa dela como sendo estévia, todos os produtos diet ou zero açúcar que ela for utilizar, ela tem que prestar atenção no rótulo. Certo. Porque vai ter um público que vai escolher o sem sabor para deixar ele ou adoçadinho ou salgado e usar nas duas receitas. Isso ou mesmo. o público que já escolhe aquele que vai ter, né, aquele cheirinho de baunilha, que vai já levar para o docinho. Isso, e ainda que a pessoa queira comprar um whey extremamente puro, sem corante, sem sabor, ela pode, com alimentos in natura, como uma geleia de morango caseira, sem açúcar, fazer misturinhas e saborizar e colorir naturalmente esse whey. Dá para colocar até no omelete, se ele não tiver Dá, com sabor, certeza. Dá, né, para colocar numa sopinha fria, detox de verão maravilhosa. Quem sabe dia 22 a gente vem aqui falar um pouquinho dos programas de detox. Vamos! Né, para as pessoas que já vão preparar para o Natal. Dia 22 é o nosso último ao vivo. É verdade. Eba, doutora, vamos fechar com chave de ouro, então. Com certeza. Perguntinha do público, quem escreveu pra gente na tela, olha lá. Obrigada, Darkley. Para quem tem rim único, o excesso de proteína com whey protein pode ser prejudicial? Pergunta maravilhosa. Será que quem tem problema renal pode tomar whey? Excesso, falou muito bem. O excesso de proteína, qualquer que seja, faz mal. Então é importante fazer uma conta para essa pessoa de acordo com os exames laboratoriais, de acordo com o peso, com o estilo de vida, com o gasto energético, para que se oferte a proteína suficiente e não extra. Então, por isso que, nesse caso, as pessoas que já têm uma patologia ou algo bem específico precisam realmente terem mais atenção na quantidade que vão utilizar. Agora, problema renal a gente pode ter diversos, né? Desde questões como pedra nos rins, mas quando a gente fala do paciente renal, é o paciente que tem alteração na função do rim. Tá. Né? No clearance, digamos assim. E esses é que a gente tem que ficar mais de olho na questão da proteína. Muito bom. Mais perguntinha do público, olha lá quem escreveu pra gente na tela. Obrigada, Ariane, um beijo. Insulínicos dependentes podem usar o whey protein em receitas? Olha lá, o público do Você é Bonito é demais, né? Com certeza podem. Olha que legal. Se for principalmente hidrolisado, né? Se for o concentrado, que tem um pouquinho do carbo, geralmente esses insulínicos dependentes, eles aprendem a fazer a contagem de carboidratos, para justamente fazer o ajuste da insulina. Mas com certeza é muito bem-vindo. Muito bom. Vamos para a receitinha? Vamos para a receitinha. Então vamos para a receitinha e daqui a pouquinho tem mais perguntinhas do público. Eu acho que a gente tem para colocar na tela para vocês os ingredientes. Segura, doutora Liliane, hoje que ela vai arrasar. E vai fazer aqui, ó. Então não precisa nem de fogão nem de nada, não. Ah, não tem? Então nós vamos mostrar aqui. Eu pensei que ia entrar na tela as quantidades. Vamos lá, doutora, é com você. Então, eu vou separar aqui uma clara em neve batida. Tá. Pode colocar o adoçante. Aqui a gente colocou o stevia. Tá. Aqui é uma outra clara batida com este whey. Esse é um whey sabor cookies and cream, hidrolisado. Inclusive, ele tem os pedacinhos, eu até gosto de misturar um pouquinho. Então, se ele é hidrolisado, ele não tem carboidrato e ele deve ter algum adoçante da sua preferência. Exatamente. Tá. Eu já bati, já tá batidinho. Você vê que essa estava mais concentrada que essa. Tá. Mas esse aqui é o segredinho para ficar os pedacinhos na hora que você for saborear e sentir a diferença. Então, primeiro a gente bate a clara. Com o adoçante. Com o adoçante e depois a gente acrescenta... separa. Separa umas purinhas. Aqui a gente tem uma misturadinha. Tá. Certo? Metade, metade. Aí a gente tem esse suspiro que é feito de quê? De whey e clara. Clara, whey e um pouco de adoçante. Aqui é o mesmo suspiro trituradinho. Tá. Por quê? Porque eu vou fazer essa misturinha desse suspiro triturado com este moranguinho aqui. Deixa eu pegar com um garfo. Tá. Aqui, gente, tem um morango inteiro, porque você reserva para poder enfeitar no final. Mas aqui, ele todo picadinho. E aí, para ficar... Porque as pessoas que gostam de doce, elas gostam de doce mesmo. Por isso, também, a geleia sem açúcar. Ninguém engana a Gláucia, você sabe, né? A Gláucia, para enganar a Gláucia. Mas ela vai... Vou falar uma coisa, viu? Eu quero feedback da Gláucia. Ela quer que você experimente, eu quero que ela venha aqui no meio da pauta. Olha, nossa senhora, eu tenho esse direito de pedir uma coisa? Vem, diretora! Vem, diretora! Olha, sabe quando ela entrar aqui e aparecer? Nossa, já pensou? Pra eu pegar ela de surpresa lá no suíte, eu não consigo. Quem sabe por um doce ela venha, né? Ixi, quem sabe com essa motivação então, toda.
Ela disse que tá bonito. Agora, uma pergunta. Depois você pode colocar nas suas redes sociais a marca desse suspiro, que vão perguntar. Posso sim. Tá bom. E é da mesma marca desse cookie de whey. Nossa Senhora. Esse é o que a gente vai usar para fazer a base do pavê. Tá. Aqui é uma receita individual, mas quem quiser fazer numa travessa inteira... Você põe inteira ali de base. Tá? Isso. Então, e tem o que nesse cookie? Esse whey? cookie, ele tem o whey, tem um pouco de clara também, tem cacau, né, para poder formar essa parte desse chocolatinho aqui, né? Tá. E tem um pouquinho de polvilho, um pouquinho de polvilho, tá? Para ele dar uma liga. Ah, mas você não vai deixar umedecido para fazer a parte de baixo? Não. Por quê? Porque eu vou entrar com essa mistura que, como ela é bem hidratada por conta do morango e da própria geleia, ela vai assentar. Ela vai se assentar e não vai ficar buraquinhos embaixo. Mas fica parecendo leite condensado, doutora. Não, você não tem noção. Isso aqui, eu nem pude brigar com a minha filha, porque hoje ela comeu a receita que eu trouxe para trazer, eu tive que fazer outra. Essa daqui, então, tá fresquinha? Posso já queimar a largada Pode, nessa, né? com certeza. Eu pergunto, gente, não experimento tudo. Aí, forrando essa camadinha, a próxima camada é... Ah, não acredito. Ah, não, gente. Tô falando sério. Ah, não, precisa todo mundo experimentar. Ah, não. Precisa. É melhor que leite condensado. 1000 vezes. Aqui, a clara com whey, certo? Certo. E lembrei que eu bati com whey e ainda deixei um pouquinho por último para ficar os crocantezinhos. Também a gente vai fazer essa camadinha linda e maravilhosa. Gostei. Muito bom. E assim, olhando de baixo, você vai falar, nossa, mas tem uns buraquinhos. Quando você vai colocar na geladeira para deixar descansando, ele vai se decantando. E é por isso que daí forma... Nossa, tá bom. Muito bom. Aqui é a clara pura. Não tem coisa melhor, gente. Eu falo, quem gosta de doce, o pecado não é comer doce, o pecado é comer o doce errado. É verdade. Porque o doce certo, essa é a nossa missão aqui. Então aqui é proteico. Proteico, low carb, low fat, praticamente zero gordura, tem 0, olha, não chega a 1 grama. Que a clara não tem. A clara não tem, né? Nossa, doutora, você foi muito bem nessa. E aí, surpreendente. a gente vem com suspirinhos que não foram triturados, né? Para poder fazer aquela camadinha última, que também vai dar aquela crocância. Lembrando que esse aqui é um suspirinho só com whey e com a clara. Para quem preferir, em vez de utilizar a clara, usar a clara pasteurizada, para uma clara, dá basicamente 1 colher de sopa da pasteurizada. Tá. Porque tem pessoas que têm receio ou que não gostam de desperdiçar a gema. Sim. É uma alternativa. E aí a gente deixa o moranguinho inteiro para dar aquele charme, por último, aqui em cima. E a ideia, para ficar mais assentadinho, é ir na geladeira, tá certo? Para depois servir e ela tá toda Então é o do seguinte, jeito. vai pra geladeira e depois, meninas, vai pro switcher. E vocês vão tirar uma foto e gravar um vídeo da Glaucia experimentando. Eu pra preciso doutora ver Liliane isso. saber disso. Vai, Eu fica preciso. tranquilo, diretora. Este aqui vai ficar na geladeira, geladinho, bonitinho. E depois, nós vamos gravar a Glaucia experimentando. Está Você confia em mim, Glaucia? Tá espetacular. Ela não respondeu. Ai, que medo. Mas em mim ela confia, que eu sei que em mim ela Agora, confia. só pra gente fechar, temos uns segundinhos, né? Dá pra fazer um muffin salgado com whey? Dá, né? Dá para fazer um muffin salgado, utilizando, aí você usa o ovo inteiro. Tá. Aí você pode colocar ali sabe aquela levedura nutricional, sabor parmesão? Sim, bom. Bastante aquele gostinho do parmesão. Sei. Adorei. Pode utilizar uma fatia de peito de peru bem picadinha, misturando nessa mistura assim, né? Bate bem. Uma colher de aveia. Tá. Forra uma frigideira com um pingo de óleo de coco sem sabor. Isso para fazer uma panqueca. Como você quer o muffin, aí você tem que ter a forminha do muffin. Tá. Que você tem que fazer aquela
passadinha, né, do óleo de coco sem sabor ou o óleo sabor manteiga, óleo de coco sabor manteiga. Nossa, por volta já da tem forminha. isso? Tem. E aí você vem com essa mistura, o sal é a gosto, pode colocar algum temperinho, alguma pimentinha, tudo a gosto. No caso, que quando for uma panqueca, vai na frigideira, quando for um muffin, vai um pouquinho no forno. No forno. Coloca lá o whey sem sabor e você vai deixar salgadinho. Parabéns, tá divino. Espetacular. Divino. Já sabem, então, tá com vontade de doce? Lembra da doutora Liliane Opperman? E vai lá no Insta, que ela coloca também todos os detalhes. Quem quiser saber marca de produto e etc., pode perguntar diretamente para ela. No @doutora por extenso Liliane. @doutora por extenso Liliane. Tudo junto, você já encontra o trabalho dela. Obrigada mais uma vez. Te espero, então, Dia 22. pra gente fechar o ano juntas. Isso Obrigada. aí. Ficou muito bom. Fala para as meninas experimentarem. Vão gostar. Isso aí, meninas. As formiguinhas que estão aqui no estúdio, que gostam de um docinho, né? Agora fala um negócio.